Saúde mental no ambiente de trabalho tem sido um dos grandes desafios enfrentados por empresas e trabalhadores nos últimos anos. Com o aumento dos casos de burnout, ansiedade e depressão relacionados ao trabalho, o tema passou a ser prioridade também para a legislação brasileira. Neste cenário, destacam-se as atualizações nas normas regulamentadoras ANR1 e a NR17, que agora exigem das empresas medidas mais efetivas para a proteção da saúde física e mental dos colaboradores. Para entender melhor essas mudanças e os impactos jurídicos e práticos para empregadores e empregados, nós conversamos com o advogado Gabriel Moramanzi, especialista em Direito do Trabalho. Gabriel, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, Regional da Jovem Pan. E eu quero entender quais são, hoje, as principais categorias profissionais que mais apresentam quadros de adoecimento mental no trabalho, segundo os dados mais recentes. Bom dia. Bom dia, Guto. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Eu gostaria principalmente de agradecer a oportunidade sua e do Jornal da Manhã de abordar um tema tão relevante que é a saúde mental no ambiente do trabalho. Pois bem, vamos analisar os dados. As principais categorias profissionais afligidas por questões de saúde mental são os profissionais da segurança pública, os professores e educadores de um modo geral, ADI, e os bancários em razão das metas abusivas. Muitas vezes os bancários se sujeitam a metas abusivas sem dispor dos instrumentos necessários e adequados que permitam eles alcançarem essas metas. Doutor, com as atualizações da NR1 e da NR17, o que mudou na prática, na forma como as empresas devem lidar com riscos psicossociais no ambiente de trabalho? Guto, pergunta muito pertinente essa. Com as novas implementações da NR1 e NR17, altera-se todo o panorama do ambiente de trabalho. Agora o PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos, e o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, eles vão ter que mensurar, avaliar e classificar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Por exemplo, quais seriam esses riscos psicossociais? Estresse crônico, sobrecarga emocional, assédio moral, assédio sexual, dentre outras situações que sujeitem esses empregados e trabalhadores a situações de um estresse extremo. É interessante também que agora as empresas estabeleçam canais de comunicação onde os empregados que não estão se sentindo muito bem por razões de saúde mental possam comunicar ao RH situações que eles têm vivenciado, seja de assédio moral, assédio sexual ou sobrecarga dentro do trabalho. Outra questão muito importante também é a classificação desses riscos. Por exemplo, uma empresa pode ter o risco relacionado à saúde mental classificado em grau 1, a outra em grau 2, a outra em grau 3. Aí dentro dessa classificação serão estabelecidas as medidas que devem ser implementadas. Uma das medidas a serem implementadas é colocar um profissional da área de saúde mental, da psicologia ou psiquiatria, pelo menos que faça um atendimento mensal ou semanal para prestar assistência para os colaboradores das empresas. Bom, e só para a gente entender melhor o que acontece com a empresa que não se adequar a essas exigências, quais são as penalidades legais previstas? Perfeito, Guto. As empresas que não observarem todas essas alterações, elas poderão ser autuadas. O valor dessas multas e das autuações são valores muito expressivos. Então, elas vão ter que implementar todas essas mudanças, seja de mapeamento, identificação dos riscos e implementação das medidas preventivas. É importante a gente salientar que, embora a lei tenha entrado em vigor agora, 25 de maio de 2025, o Ministério do Trabalho deu um ano para que essas empresas implementem essas alterações, ou seja, esse primeiro momento é um momento educativo, elucidativo. Somente a partir de 25 de maio de 2026 é que haverão as fiscalizações cobrando se realmente foram implementadas ou não essas medidas. E aí as empresas que não implementaram serão autuadas. Aqui no estúdio do Jornal da Manhã Regional, estamos conversando com o advogado Dr. Gabriel Moramanzi, especialista em Direito do Trabalho, sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Doutor, como os trabalhadores podem agir caso se sintam sobrecarregados ou sofram consequências psicológicas causadas pelo ambiente de trabalho? O primeiro passo é comunicar ao RH qual situação que está criando essa sobrecarga emocional. Se o RH não resolver, aí nós temos as opções de denúncias externas, a Delegacia do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho e ao Auditor Fiscal do Trabalho. Aí essa empresa vai poder ser autuada e, se eles não implementarem as modificações, eles serão novamente autuados e penalizados em ações coletivas, como a questão do dumping social, que é uma ação coletiva que enseja danos morais contra a empresa que não se adequou. Agora, uma questão
questão muito individual é que o trabalhador que venha sofrer aí um burnout, um turnover, uma depressão, uma ansiedade, em razão dessas situações que não são salutares no ambiente de trabalho, ele também terá direito a uma indenização individual por causa dessa situação. Uma indenização por danos morais, às vezes uma indenização por dano material, se houve uma limitação funcional nesse funcionário em razão da depressão, da ansiedade, do burnout, do turnover, além de uma estabilidade no emprego, porque o trabalhador ou colaborador adoecido que se afastar pelo INSS no código B91, que seria o auxílio doença acidentário, quando ele retorna ao trabalho, ele não pode ser desligado. Ele tem uma estabilidade de 12 meses. E se o empregador desligar esse empregado, esse colaborador que goza dessa estabilidade, ele tem que indenizar esses valores do empregado em casa, ou seja, converte-se todos esses 12 meses em uma parcela única de indenização considerando o trabalho mensal desse colaborador. Bom, e para a gente finalizar, qual mensagem, né, você gostaria de deixar aí aos trabalhadores e empregadores que estão ouvindo a Jovem Pan? Guto, a mensagem que eu deixo para os empregadores é que eles se adequem a essas questões, que eles tenham um prazo de 12 meses para evitar uma autuação, né? E isso vai ser muito bom para ele, porque se eles cumprirem todas as exigências da NR1 e da NR17, caso o trabalhador venha sofrer uma ansiedade ou depressão, ele consegue se eximir da responsabilização, porque ele vai demonstrar que a empresa não teve culpa no desenvolvimento, no desencadeamento dessa doença. E aos empregados, aos trabalhadores, eu falo o seguinte: olha, o nosso trabalho é importante, todo mundo sabe que o trabalho é o meio do qual vem o nosso sustento, provém o nosso sustento e o sustento da nossa família, porém, o dinheiro a gente recupera às vezes, a saúde nem sempre. Perfeito. Dr. Gabriel Mouramanz, obrigado pela sua participação. Nós conversamos aqui com um especialista em direito do trabalho, falando um pouquinho sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Até a próxima. Guto, até a próxima e obrigado pelo convite, espero voltar mais vezes.